Meus irmãos, graça e paz, voltamos aqui e agora o nosso coração, a nossa mente se volta para a meditação da palavra do Senhor, como nós vimos aí na canção que foi exposta. Nós estamos refletindo sobre essa oração, a oração de Jesus, conhecida também como oração dominical. Queridos, vamos orar para que o Espírito Santo, que é o supremo professor, é aquele que Jesus disse que nos guiaria a toda a verdade. A verdade é a palavra que Ele mesmo, o Santo Espírito, inspirou, revelou, para que homens de Deus fossem levantados e deixar registrado aquilo que é de suma importância para a nossa caminhada. E hoje, esse mesmo Espírito é aquele que ilumina o nosso entendimento, para nós compreendermos essas verdades. No Salmo 119, esta foi a oração do rei Davi: ilumina, Senhor, os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, abrindo os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, nos dando percepção espiritual para nós compreendermos a grandeza da sua santa lei. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é a verdade, e nós precisamos compreender esta verdade. Especificamente estaremos estudando sobre a oração, e a tua palavra diz que nós não sabemos como orar. É o teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui nós estamos diante de um modelo que nos foi passado pelo próprio Cristo. Nós queremos, Pai, entender essa mensagem. Nós queremos compreender, Senhor, a maneira correta de orar. Espírito de Deus, nos ajuda nesta manhã, abrindo os nossos entendimentos, abrindo os ouvidos espirituais do nosso coração, abrindo os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, para que possamos ouvir, para que possamos contemplar a tua verdade. E eu oro, Senhor, em relação a cada um que está conectado e que vai receber esta palavra nesta manhã. Eu oro pela minha vida, clamando a tua misericórdia, a sabedoria do alto, para que eu possa transmitir a tua palavra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, abramos a Bíblia em Mateus, capítulo 6, e a gente vai fazer a leitura do Pai Nosso, do versículo 9 até o versículo 13. É a narrativa do evangelista a respeito da oração que Jesus ensinou. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, mas hoje nós vamos ficar na reflexão em cima do versículo 9. Diz assim o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos ficar em cima daquilo que Mateus traz, porque conforme nós falamos domingo passado, dando uma pequena introdução a respeito do contexto e da forma em que foi escrito, em que foi registrada a oração, nós vimos que tanto Lucas como Mateus registram essa oração. O registro de Lucas é um registro aonde Jesus, em um outro momento, ensinou os seus discípulos, por um pedido deles mesmos, a orar. E ali em Lucas, pelo seu contexto, nós vemos que a oração é de forma fixa, ou seja, é para se repetir literalmente. Mas muito mais do que uma reza,
muito mais do que repetir palavras, achando que há poder nessas palavras, Jesus também ensinou que a oração do Pai Nosso é uma mensagem. E como mensagem, nós temos que compreender aquilo que falamos quando estamos usando a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi usada historicamente pela igreja, dentro da sua liturgia, assim como o credo apostólico, né? A oração do Pai Nosso também fez parte da liturgia. Algumas igrejas se utilizam na liturgia do culto do Pai Nosso. Então, ela é uma oração que pode ser repetida, mas, sobretudo, ela é uma oração que tem que ser entendida. Por isso que nós vamos nos basear em Mateus, porque em Mateus, no seu contexto, onde Jesus está aqui pregando aquilo que nós chamamos do Sermão do Monte, Jesus mostra uma mensagem, uma teologia correta, um ensinamento a respeito de como nós devemos orar. A gente viu, meus irmãos, domingo passado, principalmente olhando aqui para Mateus, que essa oração ela tem uma estrutura dividida em 3 partes. A primeira parte a gente vai ver hoje, é o prefácio, onde Jesus faz: Pai Nosso que estás nos céus. Depois vem as petições, e são 6 petições. As 3 primeiras estão relacionadas a Deus, e as 3 últimas relacionadas a nós. E a terceira parte é a conclusão, é uma doxologia, quando é colocada aqui, né, uma glorificação a Deus, dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente viu que essa oração é uma oração resumida, objetiva, e pelo contexto, Jesus ensinou isso. Antes de falar e ensinar o Pai Nosso, Jesus disse que a oração tinha que ser objetiva, não poderia ser através de vãs repetições. Então ele trouxe um modelo de uma oração concisa, uma oração, né, resumida, objetiva. Nós vimos também domingo passado que essa oração é teocêntrica. Ela está colocando Deus em primeiro lugar e como centro da oração. E nós vimos também que essa oração nos faz entender as reais necessidades que nós temos. Não somos nós que vamos dizer a Deus o que é necessário para a nossa vida. É o próprio Deus que diz aquilo que é necessário para cada um de nós. Então, orar não é dizer para Deus o que nós precisamos. Orar é nos conectarmos com Deus a tal ponto de percebermos, segundo o Espírito Santo e a palavra, aquilo que de fato nós necessitamos. E a gente viu, irmãos, que essas necessidades dizem respeito à nossa manutenção, e essas necessidades dizem respeito ao perdão e ao sustento espiritual. E é tudo que nós precisamos para nos mantermos nessa nossa caminhada terrena. Hoje a gente vai entrar na primeira parte, que é justamente o prefácio dessa oração, quando Jesus declara: Pai Nosso que estás no céu. O que é um prefácio? Um prefácio é um texto introdutório que pretende apresentar ou introduzir um conteúdo de uma obra literária. É quando a pessoa vai previamente dizer o que é que ela se propõe naquele escrito, naquela tese, naquela ideia que ela vai expor de forma mais minuciosa no transcorrer da sua fala, no transcorrer principalmente do seu escrito. Então, quando Jesus começa dizendo Pai Nosso que estás nos céus, ele está trazendo um conceito prévio a respeito daquilo que ele vai falar. E esse conceito prévio é justamente o conceito da paternidade de Deus. É aquilo que não havia ainda sido conhecido. Jesus vai revelar, pela sua intimidade ímpar, singular, que ele tem com o Pai, revelar quem é este Pai, a quem nós somos chamados a nos dirigirmos em oração. Então, meus amados, esse prefácio, Jesus está trazendo então esse conceito, o conceito verdadeiro da paternidade. Mas o conceito da paternidade divina, quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente para
o Velho Testamento, não era uma coisa tão desconhecida de Israel. Israel já olhava para Deus como Pai. A gente vai ver alguns textos da Bíblia, como Deuteronômio capítulo 32, versículo 6, em que há perguntas advertindo a nação de Israel. Diz o seguinte: recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele o teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Moisés, quando está exortando a nação de Israel, e a gente sabe que o livro de Deuteronômio tem como objetivo uma repetição de tudo aquilo que o povo já havia recebido, principalmente com respeito à lei, porque este povo estava prestes a entrar na terra prometida. Então, Deuteronômio é uma exortação à memória, é uma exortação à correção e é uma exortação à maneira pela qual o povo deveria se portar na terra prometida. E aqui são perguntas dizendo: vocês são loucos? Vocês esqueceram quem foi que adquiriu vocês? Quem foi que formou vocês? Quem é o Pai de vocês? Quando nós vamos para os Salmos, irmãos, nós vamos ver também que o rei Davi já tinha essa ideia da paternidade de Deus. Salmo 103, versículo 13, Davi assim declarou: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quando nós vamos para os profetas que se levantaram para exortar a nação, que começou a caminhar, por trilhas que nada tinha a ver com a lei de Deus, o povo começou a se desviar. Nós vemos que também na mensagem dos profetas há a ideia da paternidade. Olhando para Isaías, capítulo 63, versículo 16, o profeta assim diz: mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Olhando para Jeremias, nós vamos ver a mesma visão: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminhos direitos, no qual tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. O próprio Deus falando à nação de Israel e se colocando na figura de pai. O profeta Jeremias ainda afirmou no capítulo 31, versículo 20 o seguinte: não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso o meu coração por ele anseia, tenho por ele grande paixão, declara o Senhor. Nós vemos claramente aí, meus amados irmãos, que tanto a lei como a poética de Israel, como os profetas apresentam este Deus, a nação de Israel, como Pai, como aquele que está clamando, como aquele que está querendo o filho de volta, como aquele que sofre porque ama aquele que ele mesmo gerou, aquele que ele mesmo formou. Quando nós nos voltamos, irmãos, para o tempo de Jesus, que é um tempo de transição entre a lei e a graça de Deus, nós vamos ver que na época de Jesus, nas sinagogas, os líderes religiosos, em especial os fariseus, e os escribas, eles possuíam também uma ideia de Deus como Pai. A gente tem uma oração que fazia parte da liturgia de Israel, chamado Amidar. Amidar significa em hebraico literalmente orar em pé, ou também conhecido como as 18 bênçãos, E isso era usado pelos judeus nos seus cultos, No momento em que eles estavam ali na sinagoga, eles faziam essas orações usando o Amidar. E na quinta bênção do Amidar dizia o seguinte: converte-nos, Pai nosso, a tua lei.
Veja que eles tinham essa ideia, essa concepção na hora de cultuar, na hora de orar, de olhar para Deus como Pai. E a sexta bênção também dizia isso, dizia: perdoa-nos, Pai nosso, pois pecamos. E aí nós vamos entrar, irmãos, naquilo que Jesus está trazendo aqui no Pai Nosso. Já havia uma ideia de paternidade, mas qual é o diferencial de Jesus quando ele fala sobre o Pai? Quando ele nos convoca a olharmos para Deus como o nosso Pai na oração. E as suas palavras iniciais ensinando os discípulos a orarem é justamente o retorno da paternidade. É justamente trazer a ideia que nós estamos diante do nosso Pai. Nesse prefácio, irmãos, é importante nós observarmos que Jesus nos ensina 3 coisas importantes a respeito da paternidade e que vão se diferenciar no que diz respeito à ideia, ao conceito. Quais são essas 3 coisas? A primeira era aquilo que, por mais que Israel enxergasse Deus como Pai, eles não tinham essa concepção, que é justamente a intimidade. E Jesus usa o conceito da palavra Abba. Abba significa papai, paizinho. Abba era uma expressão que em geral as crianças usavam para o seu pai. Era uma expressão que identificava, aquele que está à procura do seu protetor, aquele que está à procura da sua referência de segurança. Porque a concepção paterna que foi construída, meus amados irmãos, por Israel, foi uma concepção muito mais de um Deus distante, de um Deus que é poderoso, mas que está muito mais para juiz, está muito mais para vir e executar, pecados, do que para alguém também que eu possa ter intimidade, que eu possa me aproximar com um coração sossegado, que ao mesmo tempo que ele é juiz, que ao mesmo tempo que ele é santo, que ao mesmo tempo que ele tem que ser temido e respeitado, ele também é um pai, que eu posso me aproximar com o meu coração e descansar nele, e saber que nele eu encontro a verdadeira referência e a verdadeira segurança para a nossa vida. E aí, irmãos, nós vemos claramente que Jesus trabalha uma relação paternal que sai de uma neurose para uma segurança. Uma relação paternal que não está só pelo respeito da autoridade e da força que ele tem, mas uma relação paternal que eu também o amo, porque ele me ama. Eu me aproximo dele, porque também ele se aproximou da gente. E quando Jesus, irmãos, começa a introduzir o conceito de Abba, da intimidade que nós devemos ter com o nosso Pai na oração, 2 coisas então começam a ser ressaltadas. A primeira é que Abba é uma expressão singular. Por quê? Porque é uma construção de intimidade. Intimidade nós não construímos com todas as pessoas. As pessoas que se tornam íntimas nossas, as pessoas que afetivamente entram na nossa vida, essas pessoas têm um significado singular para nós. Elas passam a ter uma importância fundamental na nossa caminhada, na nossa existência. Não é apenas aquela pessoa poderosa, conhecida e temida, mas é aquela pessoa que faz parte da minha vida, que dá significado para a minha vida, que é importante para a minha vida. Então Jesus, quando está, irmãos, trazendo o conceito de pai, paizinho, na intimidade, na relação que se estabelece, em que eu posso acalmar a minha mente, meu coração, mesmo sendo pecador, mesmo sendo indigno, mas saber que este Pai fez tudo por mim, perdoando os meus pecados através do seu Filho, que Ele sacrificou por mim na cruz do Calvário. O meu coração descansa nessa relação,
porque as minhas culpas são dissipadas. É o Pai que não vai chegar nessa relação de oração para lançar em rosto os meus erros, para lançar em rosto os meus pecados. É o Pai que eu posso chegar diante dele sem temor algum, mesmo não sendo o filho ideal, mas saber que este Pai está trabalhando em minha vida para que eu possa ser semelhante à imagem do seu primogênito, o Filho amado Jesus Cristo. E a segunda coisa, irmãos, que acontece nesse contexto ou nessa concepção da oração de intimidade do Abba Pai, é que ele se torna restrito. Restrito por quê? Porque ele só pode ser vivenciado por quem é de fato filho de Deus. Não é qualquer pessoa que pode dizer Abba Pai. Não é o simples fato de você ser criatura de Deus que te dá a condição, o direito e a vivência, a experiência de olhar para Deus e dizer: Abba Pai, meu papai, meu paizinho. E diante disso, irmãos, nós temos 3 conceitos sobre filiação. O primeiro conceito é um conceito que é disseminado na cultura, que é o conceito de filiação por criação. É aquela velha ideia: todo mundo é filho de Deus. É aquela velha: eu sou filho de Deus. No âmbito da criação, porque Ele nos criou, tem uma certa lógica, né? Nós somos oriundos de um só homem, de um só casal, Adão. E Adão era filho de quem? De Deus, porque Deus criou diretamente Adão, e através de Adão toda a espécie humana foi gerada. Nós somos descendentes de um só homem, por isso que nós temos a marca da condição espiritual deste homem, a marca da desobediência, a marca da transgressão, a marca de um coração que não se submete a Deus. Agora, aqueles que saem dessa condição é que de fato se tornam filhos de Deus. E é isso que a gente vai falar, né? Para os judeus, que aí é a segunda concepção de filiação, essa filiação era meritória. Os judeus achavam que se Deus fez uma aliança com Abraão, e se nós geneticamente somos filhos de Abraão, automaticamente nós somos filhos de Deus. No Evangelho de João, quando Jesus está falando sobre libertação, declarando: conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus estava falando que havia uma escravidão, e esse discurso, quando chega nos ouvidos dos fariseus, daqueles religiosos da época, disse: nós não somos escravos, nós temos por pai Abraão. Você está louco. Eles reivindicavam a paternidade através de uma herança genética. E qual foi a resposta de Jesus, irmãos, a essa concepção de filiação meritória? Se você abrir em João, capítulo 8, versículo 42, porque no 41 eles haviam afirmado: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. E a base disso é porque nós somos filhos de Abraão. O que é que Jesus responde a eles? No versículo 42, Jesus diz: se fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja que palavra que Jesus vai dizer: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ou seja, filiação por ato de criação não nos garante filiação com Deus. Filiação por mérito, porque foi feita uma aliança com um homem, e este homem gerou geneticamente uma nação, não garante filiação com Deus. E quando Jesus está falando a respeito desse Pai Nosso, deste Abba Pai, Ele está falando que isso só pode ser vivenciado por aqueles
cuja filiação foi por meio da graça de Deus. É por isso que nós afirmamos que não existe filho, que filho de crente não é filho de Deus. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter tido uma boa educação espiritual e teológica, mas se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que você é um pecador e que precisa da misericórdia e confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Ele, você não se tornou um filho de Deus. Você pode ser filho de pastor, você pode ser filho de um grande pregador, você pode ser filho de uma pessoa que é poderosamente usado por Deus, mas isso não te dá o direito de se tornar filho de Deus, porque a filiação é mediante a graça, e a graça se manifesta naquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. E veja, irmãos, que isto é claro. A Bíblia fala que um judeu, doutor da lei, chamado Nicodemos, foi à noite se encontrar com Jesus. E quando ele começou a bajular Jesus, Jesus foi direto ao ponto. João, capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Humanamente falando, Nicodemos tinha todas as referências, os requisitos para se achar e as pessoas dizerem também a ele que ele era filho de Deus. Judeu, ortodoxo, observador da lei, um doutor da lei. E Jesus olhou para ele: você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não verá a Deus, você não se torna o filho de Deus. E quando Jesus diz isso, está dizendo implicitamente que você não é filho de Deus. Apesar da sua teologia, apesar do seu conhecimento, você não sabe o que é o Abba Pai. Você não conhece Deus, o Pai, na sua intimidade. E Jesus foi claro no versículo 6 do capítulo 3 de João: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque quando Jesus começa a dizer para Nicodemos a necessidade de um novo nascimento, a sua mente não compreende, o que mostrava claramente que, apesar da sua teologia, ele não percebia o mundo espiritual. Ele nasceu da carne da sua mãe, mas era necessário nascer do Espírito, para que então ele pudesse ter a certeza dessa adoção. E é claramente, meus amados irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 28 e no versículo 29, Paulo vai dizer: porque não é judeu o que apenas o é exteriormente, nem é circuncisão o que é na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. O que é que Paulo está dizendo claramente? O verdadeiro judeu é o escolhido de Deus. O verdadeiro pertencente a este povo foi aquele que foi trazido pela graça de Deus. Aquele que de fato pode clamar Abba Pai é aquele que passou por esta obra de adoção mediante a graça. Não é aquele que tem na sua carne, quer na descendência genética, quer num simples ato da circuncisão externa, mas o verdadeiro pertencimento a este povo de Deus, o Israel de Deus, é aquele que na sua alma foi transformado, é aquele que no seu coração foi modificado pelo Espírito Santo de Deus, que aplicou esta palavra, que fez essa aliança da circuncisão no coração e não apenas na carne. Quando nós vamos lá para o capítulo 8 da mesma carta de Romanos, versículos 16 e 17, Paulo vai afirmar esta verdade. Ele vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai.
E ele vai dizer: é o próprio Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este selo da filiação não é humano, não é convicção, não é comprado. Esse selo da filiação que nos faz clamar Abba Pai, ou seja, ter a certeza que eu posso ter intimidade com esse Deus maravilhoso, é uma produção do Espírito Santo em nossas vidas, mediante a palavra de Deus poderosa, eterna, que o próprio Deus, meus amados irmãos, aplica em nossas vidas. Por isso que o apóstolo João começa o seu evangelho dizendo: veio para os seus. Quem eram os seus? Aqueles que diziam que eram pertencentes pela carne, por descendência genética a Deus. Veio para os seus, judeus. Mas João vai dizer: mas os seus não o receberam. E é justamente o diálogo de Jesus: sabe por que vocês não me ouvem? Porque de fato vocês não são filhos de Abraão. Porque de fato vocês não são aquilo que dizem, pensam que são. Porque se vocês fossem de fato filhos de Deus, vocês me ouviriam, porque eu vim dele. A grande marca, meus amados irmãos, de um filho de Deus é que ele ouve Deus, é que ele quer ouvir a palavra de Deus. Quanto mais esta palavra não for importante na sua vida, é sinal, ou pode ser sinal, que você não é filho de Deus. Você pode olhar para a Bíblia, achar um livro interessante, achar que em alguns momentos da sua vida você possa encontrar uma palavra de conforto, mas quando tudo for resolvido, esse livro se fecha e você vive a vida do jeito que você quer. Isso é sinal claro que o Espírito Santo não está na sua vida. Isso é sinal claro que se o Espírito Santo não está na sua vida, você não tem a marca da adoção. Porque a marca da adoção em nossas vidas, irmãos, é aquilo que o Espírito está dizendo: olha, Abba Pai, nós temos um Pai, e ao termos um Pai, nós queremos a relação íntima com esse Pai. E João disse: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, voltando para aquelas concepções de filiação, ninguém é filho de Deus porque nasceu como criatura dele. Ninguém é filho de Deus por méritos humanos, porque descende de uma pessoa que fez uma aliança no passado. Na verdade, a expressão que todo mundo é filho de Deus, biblicamente é errada. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que aceitamos Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. Os apóstolos, irmãos, pregaram essa mensagem. Jesus declarou essa mensagem. E a oração do Pai Nosso, na intimidade, diz respeito àquele que teve essa experiência de nascer de novo, porque a sua vida está em Cristo Jesus. Ele se tornou uma nova criatura. Não é aquele que está procurando uma religião. Qual a religião mais adequada? Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando da nossa relação com Deus. Relação essa que é baseada na ação do Espírito Santo em nossas vidas e no quanto o Espírito Santo nos leva a olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, e enxergar que ela é a nossa verdadeira regra de fé e prática, a nossa verdadeira maneira de sermos conduzidos, o grande conselheiro dos céus para a nossa vida. Meus amados irmãos, nós estamos nos baseando neste livro aqui, que é a mais sublime oração do pastor Robério Odair Basílico de Azevedo. É um livro maravilhoso que fala a respeito dessa teologia da oração a partir do Pai Nosso. E eu trago aqui uma frase bem interessante que o pastor Robério traz. Ele vai dizer o seguinte: o conceito de Deus, Abba Pai, indica disposição e anseio que Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem
em dar ouvidos aos louvores e petições dos seus filhos. Abba Pai significa isso. Deus está ansioso para nos ouvir. Deus não é uma pessoa indiferente, não é o juiz apenas para julgar questões. Deus é o Pai que se colocou à nossa disposição, que abriu um caminho de comunicação, um elo. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele vai dizer: portanto, não nos aproximemos de um Deus insensível, iracundo, mas de um Pai amoroso e glorioso. Corroborando com isso, a gente olha para Spurgeon. Spurgeon, irmãos, um dos maiores pregadores da história da igreja, ele vai falar a respeito da oração o seguinte: o nosso Deus não somente ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos seus filhos. Veja, Abba Pai significa estar diante de uma pessoa que tem prazer em nos ouvir, que vai nos receber. Por isso esta intimidade, por isso que essa relação se torna extremamente agradável. Billy Graham, saudoso evangelista da nossa geração, ele disse o seguinte a respeito da oração. Ele disse: dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam íntimos. A preocupação primeiro na oração, irmãos, não é o que nós vamos receber de Deus, em termos se vai ser um carão ou se vai ser benefícios, se Deus vai nos exortar ou se Deus vai nos abençoar. Não é essa a primeira preocupação. A preocupação é intimidade, comunhão, aproximação de corações. D.C. Riley, um dos maiores teólogos também da igreja, ele vai dizer o seguinte: a boa oração rotineira, contínua, ele vai dizer, não é mecânica, um mero repetir de orações, mas ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer o seguinte: é semelhante ao modo com que casais sábios têm, mesmo mediante as suas vidas ocupadas, uma hora para conversar e se encontrarem, e aquele momento se torna o momento mais apreciado, mais desejado. Aquele momento é o momento do anseio do coração, que eu vou encontrar alguém importante para saber da vida dele, de como que está a vida dele. E é justamente este o encontro que Deus tem conosco, mesmo sabendo como está a nossa vida, mesmo sabendo dos mais profundos detalhes da nossa vida. Ele deseja, ele anseia que o nosso coração também clame: Abba Pai, Pai, eu quero estar aqui no encontro profundo e poderoso contigo. Veja, meus amados irmãos, que antes mesmo de começar o conteúdo da oração, Jesus está apresentando no prefácio quem é esse Deus, quem é este Pai, que nós precisamos nos aprofundar e ter intimidade com Ele. Em segundo lugar, meus amados irmãos, nós vamos ver que a oração do Pai Nosso, aqui nesse prefácio apresentado por Jesus, nos revela um Pai de intimidade, que nos chama a isso, mas que é um Pai de muitos filhos. É interessante que Jesus usa a expressão Pai Nosso para nós orarmos, Pai Nosso, e não Pai Meu. Por quê? Às vezes a intimidade gera uma distorção no coração daquele que se tornou íntimo. Quando nós nos tornamos íntimos de alguém, nós passamos a pensar que nós somos a pessoa mais especial para esta pessoa, e que ele não ama mais de ninguém além de nós. Não é assim que acontece numa relação familiar? Tem aquele filho que se aproxima mais do pai, tem aquele filho que faz mais a vontade do pai, e no fundo, pelas reações do seu pai, ele começa a construir uma ideia de que ele é o queridinho do papai, e de que o pai não olha para os outros irmãos da mesma maneira que olha para ele. Parece que ele é filho único, parece que não existe mais ninguém. E aí essa relação de intimidade começa a construir no coração algo que não pode haver no nosso coração, irmãos: egocentrismo. É achar que porque eu sou íntimo,
então tudo vai girar em torno do meu desejo. Veja, irmãos, que um dos principais desafios na educação dos pais em relação aos filhos é acolhê-los, é amá-los, é protegê-los, mas ao mesmo tempo não construir o egocentrismo. Ou seja, esse filho não achar que ele é o centro das atenções, que tudo que ele quer, a hora que ele quer, vai ser feito. Deus nos chama a uma intimidade da qual nós não teremos com mais ninguém. Nenhuma outra relação, irmãos, pode ser comparada com a relação com Deus, mas ao mesmo tempo, essa intimidade não constrói, irmãos, individualismo. Então, orar a Deus, nos tornarmos íntimos dele, não significa nos tornarmos filhos mimados. Tem gente que usa até aquilo que a Bíblia diz a respeito da nossa relação com Deus para brigar. Você pega a coisa boa, distorce e usa de uma forma totalmente errônea, de uma forma totalmente maléfica. Tem gente que bate no peito e faz: eu sou filho do rei, me respeite. Não dá para entender. O fato de nós sermos filhos do rei não nos coloca na posição de querermos nos autoafirmar em relação às outras pessoas. Ser filho do rei é entender que este rei deixou o seu trono, se fez homem, como um homem se fez servo, e como servo assumiu o lugar de todos os pecadores. Ser filho do rei é se identificar com o caráter deste rei, é se identificar com as atitudes deste rei, que sempre serão atitudes relacionadas à humildade, a não se colocar superior aos outros. Então toda e qualquer pessoa que bate no peito dizendo que é alguém porque é filho de Deus, na verdade ela não entendeu o que é ser filho de Deus. E aqui no prefácio, Jesus está dizendo que nós, quando vamos orar, nós temos que usar a palavra no plural e não no singular. É Pai Nosso. E essa concepção, irmãos, nos leva a entendermos que este Deus que é íntimo e se torna íntimo da minha vida, da minha pessoa, também se torna íntimo de outras pessoas. Ou seja, assim como eu sou amado, Deus tem amado todo aquele que Ele escolheu desde toda a eternidade. Isso nos dá a visão, irmãos, de corpo. Isso nos dá a visão do coletivo. Isso nos dá a visão de igreja de Deus. Jesus está aqui ensinando também comunhão. A concepção, irmãos, de nós nos relacionarmos com o Pai é uma concepção em que nós não podemos nos distanciar das pessoas que Deus também, assim como nós, escolheu para estarem diante dEle, prostrado e reconhecendo a sua grandeza e tendo intimidade com Ele. Por isso que todas as vezes que nós vamos orar, nós temos que pensar no Pai, mas nós temos que pensar também na igreja. Nós temos que orar apresentando as nossas necessidades, mas nós temos também que orar apresentando as necessidades dos nossos irmãos. E assim, irmãos, caminha o culto a Deus, o culto que é coletivo. Por isso que não existe essa concepção de alguém que quer construir uma vida espiritual isolada, sozinha, à maneira dele, presa numa concepção individualista. Desde o início, o que Deus está nos ensinando é que a igreja acontece, a igreja vai se tornando no encontro dos santos, na Assembleia dos Santos, no estar junto, no congregar, no sempre lembrar que este Deus que tem sido misericordioso para conosco é o mesmo Deus que está sendo misericordioso para com outras pessoas. E aqui, meus irmãos, nós podemos ampliar, porque às vezes não existe a ideia da individualidade como pessoa, mas se criam ideias de individualidade de instituição. Quantas igrejas se acham as únicas que parece que têm relação com Deus? E aí vem as separações das denominações, cada uma querendo provar a outra quem é mais próximo de Deus, e esquecem em termos denominacionais de orarem Pai Nosso. O mesmo Deus que salvou os congregacionais
salvou batistas, nazarenos, presbiterianos, metodistas e tantas outras denominações que eu não vou lembrar aqui, e que servem a este Deus, e que confessam essa mesma fé, e que estão debaixo desse mesmo batismo, e que vamos todos juntos morarmos eternamente na presença dele. E a oração do Pai Nosso, irmãos, no seu prefácio já começa a quebrar todo e qualquer pensamento egocêntrico, todo e qualquer pensamento que parece que o Pai é uma propriedade única e exclusiva nossa. Por quê? Os judeus fizeram isso. Esse foi o grande erro dos judeus. Eles achavam que Deus, na sua relação de aliança, era propriedade exclusiva deles. Eles começaram a fazer as suas reuniões, seus atos litúrgicos, separando átrio do judeu, átrio do gentio. Até aquele que se tornava um prosélito, que se convertia ao judaísmo, não tinha os mesmos direitos. É como não se fosse um puro sangue. É como se o pedigree dele não mostrasse, uma qualidade que o colocasse na mesma dimensão. A gente vê, irmãos, que isso trouxe a separação entre judeus e samaritanos, e que os judeus, nessa concepção exclusivista, não passavam nem em Samaria, e Jesus quebrou todas essas barreiras. Havia a ideia de onde é que estava o verdadeiro culto, em Jerusalém, ou no lugar onde os samaritanos erigiram o templo, e Jesus deixou claro, nem lá nem cá, mas os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E veja que quando Jesus fala dos verdadeiros adoradores, ele não aponta para um povo, uma etnia específica, mas para todos aqueles que o Pai vai trazendo, para todos aqueles que a mão poderosa, soberana de salvação do Senhor vai conduzindo até Ele. E aqui, estes que foram alcançados e que têm verdadeira comunhão, porque foram filiados, foram adotados mediante a graça de Deus, todos, de todas as nações, de todos os povos, tribos, de todos os costumes, de todos os lugares, todos estes, quando chegam diante do Pai, dizem: Abba, Pai nosso, Pai que é o nosso Pai, Pai que nos trata da mesma maneira. É o tratamento que é igual para todos, mas ao mesmo tempo é um tratamento que é singular, porque Deus sabe a característica de cada um dos seus filhos. Por isso que a forma de Deus trabalhar é pessoal, mas ao mesmo tempo o seu amor é igual para todos nós, nos ama. Agora, quem mais se aproxima, obviamente, tem mais intimidade dele, mas o amor continua sendo igual. E isso, irmãos, é claramente identificado quando Jesus falou sobre a parábola do filho pródigo. Um saiu, foi irresponsável, pediu a morte do pai, porque na época qualquer filho que reivindicasse a sua herança com o pai ainda vivo, ele estava dizendo, em outras palavras, que desejava a morte do pai, porque a herança só era passada quando o pai morria. E quando um filho começa a reivindicar, ele está dizendo: pai, eu quero que o senhor morra logo, eu não vejo mais importância alguma da sua pessoa na minha vida, morra. Em outras palavras, é isso que o filho pródigo fez quando reivindicou o seu direito aos bens do pai. E a Bíblia diz que o pai deu, e o filho foi, e de forma irresponsável gastou tudo, até cair em si e voltar para a casa do pai. E como é que o pai recebe? Com amor, com carinho, com alegria no coração. Alegria essa que não foi compreendida pelo filho mais velho que ficou, mas mesmo tendo ficado, não usufruía. E a gente vê aí uma relação conflituosa entre esses dois filhos, mas o mesmo pai que amou o filho que rebelde também chegou para o filho mais velho e disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu, usufrua. Tratamentos diferentes, mas o amor é igual. E é isso que Deus faz conosco. Por isso que nós temos que enxergar, irmãos, essa relação com Deus de intimidade, mas dentro de uma relação coletiva, orando para que todos tenham a mesma intimidade, orando para que todos busquem a Deus, orando para que a igreja entenda isso,
e não usando isso como um ato, né, de competição. Eu sou mais espiritual, eu sou mais íntimo de Deus, por isso eu tenho que falar, por isso que eu tenho que cantar, porque eu tenho a unção de Deus. Estas ideias são puramente pecaminosas. Essas ideias só mostram carnalidade no coração, disfarçado de espiritualidade. Mas na verdade, meus irmãos, é a mais profunda carnalidade. É o coração mau ainda, que acha que até com as coisas de Deus ele pode se destacar. E Jesus nos ensina aqui no Pai Nosso que este Pai é de todos aqueles que foram adotados. Em último lugar, irmãos, que é o terceiro, este prefácio vai apontar para este Pai que está nos céus. Essa expressão, irmãos, revela a grandeza, a soberania. Essa expressão revela que mesmo Jesus trazendo o Pai para uma relação pessoal, imanente, esse Pai continua transcendente. Este Pai continua sendo este Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que tem que ser reverenciado. Veja que Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, o seu intuito era escrever justamente para os judeus. Ele tem um cuidado de trazer a genealogia, e ele tem um cuidado de não usar a expressão Deus. Ele vai falar o Rei dos Céus, porque os judeus tinham todo um cuidado para pronunciar o nome do Senhor de acordo com a lei, para não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, ao mesmo tempo que Jesus está trazendo aqui na narrativa, né, de Mateus, o Pai para perto, está dizendo, mesmo esse Pai perto, íntimo, ele não perde a dimensão de quem ele é. Porque, meus amados, existe hoje uma relação muito conturbada com respeito a Deus. Tem gente que se torna tão íntimo de Deus, ou diz que está tão íntimo de Deus, e essa intimidade perde a reverência, perde o respeito. As pessoas começam a tratar a Deus como se fosse um qualquer, um igual. O fato de ele se tornar íntimo nosso, ele não se torna igual a nós. Ele continua sendo quem ele é. Ou seja, estar na presença dele é estar com santo temor. Por isso que algumas teologias, irmãos, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, são incompreensíveis. Pessoas que chegam diante de Deus e dizem, faça, eu determino, eu ordeno, o Senhor está obrigado. É perder totalmente a noção de quem é Deus, da sua grandeza, de que apesar de que nós somos filhos, apesar da sua intimidade, Ele continua sendo o Senhor, e nós somos o quê? Servos. Isso significa dizer que é Ele que manda, e nós é que temos que obedecer. Ele é que determina, e nós, aí Jesus vai entrar depois, e a gente vai ver, nós temos que dizer, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é aí nos céus. Ao mesmo tempo que Jesus está trazendo o Pai para perto, a imanência desse Deus, Deus Emanuel, Deus presente, Ele não está desfazendo a sua glória, a sua majestade, o seu poder, o seu lugar de Senhor, e fazer tudo conforme Ele quer fazer. Em outras palavras, Ele não é um pai que cede aos caprichos dos filhos simplesmente para se sentir bem, simplesmente porque o filho quer, e se eu não fizer, o filho não vai me atender. Não, Ele é o pai que ama o filho, e Ele sabe exatamente o que Ele tem que responder e atender a este filho. Veja que, se você abrir em Provérbios capítulo 15, versículo 29, você vai ver que Salomão declara, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Aqui nós temos, irmãos, uma expressão que fala que Deus não se volta, não tem intimidade com quem não é dele, mas tem intimidade através da oração àqueles que são dele.
Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos que olhar isso à luz de todo o contexto bíblico. Paulo vai dizer claramente em Efésios capítulo 1, versículo 11, que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja, tudo que Deus vai fazer, Ele não vai fazer porque a criação está exigindo que Ele o faça. Ele não vai fazer porque a coroa da criação, que é o homem, está exigindo que Ele o faça. Tudo que Ele faz é segundo o conselho. Imagine Deus se reunindo com um conselho. O que vamos fazer agora? Quem é esse conselho que Deus se reúne? O seu próprio coração, a sua própria vontade. Tudo quanto Deus, em outras palavras, é como se Deus, em todas as suas ações, quem Ele consulta? A nós na terra? A uma denominação? A algum governo? Ele vai consultar? Não. Ele consulta o seu próprio desejo. Ele consulta a sua própria vontade. Se aquilo está de acordo com o que Ele quer, Ele faz. Se aquilo não está de acordo com o que Ele quer, Ele não o faz. Por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos, segundo a sua vontade, João vai dizer claramente, nós cremos que receberemos, ou seja, segundo o seu conselho. Por isso que Paulo vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem foi o teu conselheiro? Paulo faz essa pergunta: quem é que aconselha a Deus? Lembra de Jó? No seu questionamento de não entender por que Deus estava fazendo aquilo com ele, permitindo toda aquela assolação, aquela tragédia. Deus começa a perguntar a Jó: Jó, onde tu estavas quando eu fiz isso? Quando eu coloquei limite nos mares? Quando eu alimento os animais no campo, os animais ferozes? Onde tu estás? O que é que acontece, irmãos? Esse Deus que nos ama continua sendo soberano. E uma coisa que Jesus está nos ensinando aqui na oração, e é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm na oração, é dizer: Senhor, seja feita como a tua vontade, seja feito como tu queres. Não há nada de errado nós apresentarmos o nosso desejo a Deus, mas nós temos que saber que no final de tudo, Deus fará conforme a sua vontade. E temos que saber, irmãos, que quando Deus faz isso, não é porque Ele é birrento, não é porque Ele não dá o braço a torcer, não é porque Ele é osso duro. Poxa, Deus é osso duro, poderia fazer assim, está fazendo isso hoje. Não, essa é a nossa relação de igual. Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Sabe por quê? Porque ela é perfeita. Se Deus não fizer conforme a vontade dEle, as coisas desandam. Por isso que Ele faz tudo conforme o conselho da sua própria vontade. E nos submetermos a isso, irmãos, ainda que a gente tenha que abrir mão, ainda que não seja prazeroso, é se submeter à melhor opção da nossa vida. É a vontade de Deus. Por isso que Paulo declarou: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo conforme a vontade daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós começamos a entender, irmãos, a teologia da oração, o que realmente orar, a gente começa a se libertar de alguns conceitos fechados, que inclusive nos levam até duvidar de Deus, até questionar Deus. Por que Deus não fez assim? Por que Deus não respondeu do jeito que eu queria? Por que Deus permitiu certas situações na vida da gente? Muitas vezes, irmãos, esses questionamentos que nos angustiam e até atrapalham a nossa relação com Ele, parte de uma concepção errada de Deus. É uma concepção de que parece que Deus está aí para me satisfazer. Parece que Deus existe para justamente resolver toda e qualquer questão minha. E Deus não é assim. Deus é Senhor, Deus é soberano, e toda e qualquer resposta que nós tenhamos dEle é ato de graça, é ato da bondade dEle, é ato da misericórdia do Senhor. Concluímos então que o Pai nosso que estás nos céus revela o Pai da intimidade, o Pai de muitos filhos e o Pai que é soberano.
No prefácio, é isso que Jesus está apresentando. Para entrar propriamente dito, irmãos, no conteúdo das petições, nós buscamos um pai que se torna íntimo. Nós buscamos um pai que é pai de muitos filhos. Nós buscamos um pai que continua sendo soberano, faz tudo conforme a sua própria vontade. Que nesta manhã Deus aplique esta palavra no seu coração. Que nesta manhã você possa entender o que de fato é orar. Orar é muito mais confiar em Deus, é muito mais se entregar ao Senhor do que querer determinar os caminhos pelos quais Ele deve nos guiar, mas é nos sujeitarmos aos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos orar e em seguida os irmãos vão louvar a Deus com uma canção. A irmã Alessandra, o irmão Vinícius vai nos ajudar, né? E vão louvar a Deus. Eu quero orar nesta manhã por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça nesta hora, a fim de que a palavra de Deus ela produza transformação no nosso conceito, na nossa mentalidade. E clamemos ao Senhor para podermos verdadeiramente orarmos corretamente diante dele. Ó Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, pelo privilégio da tua santa lei. Te louvamos porque o Senhor não nos deixou na escuridão, mas nos entregou luz para iluminar a nossa caminhada. E estamos vendo a partir desta oração, Senhor, a maneira correta de orarmos e clamarmos a Ti. Termos certeza de uma verdadeira comunhão contigo, ó Pai. Senhor, que depois de ouvirmos tudo quanto foi ministrado pela Tua palavra, a nossa mente, os nossos conceitos mudem. Vidas que estão aqui, Senhor, que receberam a Tua palavra, que estão conectadas, sejam impactadas, sejam transformadas, e que venhamos a cada dia mais estabelecer uma intimidade verdadeira, clamarmos: Abba, Pai. O Paizinho, o Pai que está presente, o Pai que nos acolhe em seus braços, o Pai que cura todas as nossas feridas, o Pai que nos conduz em segurança como verdadeiro pastor. Te louvo, te exalto, ó Pai, a beleza da tua santidade, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus, adorar seu santo nome. Gostaríamos de lhe convidar a cantar conosco esta canção em oração, dizendo: eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Que no nome de Jesus você possa viver verdadeiramente a vontade de Deus, com alegria no seu coração, de saber que o melhor Ele tem para você. Aleluia. Que flui do teu
Quero agradecer de todo o coração a este Deus que tem nos proporcionado vivermos a sua vontade, conhecermos a sua palavra e então sermos felizes na sua presença. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer as lindas palavras do meu marido, a todas as mensagens que recebi nesta manhã, em especial a mensagem da UAC, linda. Louvado seja o nome do Senhor pelo departamento de mulheres da nossa igreja. Quero agradecer a todos que manifestaram um carinho muito especial neste dia. E louvado seja o nome do Senhor, porque viver com Deus é viver a sua vontade, a plenitude do propósito de Deus que se cumpre e onde nos capacita pelo seu Espírito Santo a não olharmos para aquilo que nós temos, mas sermos gratos por aquilo que temos e o que somos, porque somos obra da maravilhosa vontade e amor do nosso Deus. Amém? Também eu gostaria de agradecer desde já a todos os irmãos que têm contribuído com a campanha para abençoarmos a nossa denominação. Irmãos, nós estamos tão felizes porque nós já temos recebido tanto feijão. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje à noite você tem a última oportunidade de trazer a sua doação, ok? Então no horário do culto, da transmissão do culto, nós estamos aqui devidamente equipados, né? O irmão Mohamed Júnior está ali pronto, né? Na recepção. E você só traz, entrega, né? E já pode voltar. Mas é um momento de nós também compartilharmos o amor e a palavra de Deus através da generosidade, da manifestação, da compaixão, que foi uma marca, né, do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Então, até mais tarde, meus irmãos, eu convido a irmã Rosário neste momento para estar fazendo o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Amém, amados. E é claro que eu também não poderia deixar de aproveitar esse momento de louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida da minha mãe, uma serva perseverante em oração, que nunca desistiu de nenhum dos seus filhos. Obrigada, mãe, por tão grande testemunho. Agradeço a Deus por todas as minhas mães de oração, por todas aquelas que têm se preocupado comigo. Também neste momento, a igreja está alegre. A palavra do Senhor no Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Então, nesse momento, junto com a amada igreja, nós queremos parabenizar e trazer uma oração sobre todos aqueles que comemoraram mais um ano de vida, que puderam acordar e dizer: Senhor, obrigado pelo ano vivido. Amém? Vamos orar? Senhor, maravilhoso Pai, mais uma vez colocamos diante de Ti as nossas vidas, em especial de todos aqueles que comemoraram mais um ano de vida, que puderam acordar, respirar e Te louvar. Obrigada, Senhor, por esta EBD, por tudo que foi proporcionado nessa manhã, pela palavra, por podermos ter a certeza que o Senhor é o nosso Paizinho, que Tu és santo e que o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por tudo. Amém.